Olá, estamos aqui gravando esse vídeo em virtude da Semana Estadual de Incentivo ao Jovem Empreendedor. Meu nome é Guilherme, eu faço parte da SIG Jovem. Eu vou passar para o nosso amigo João explicar um pouco mais o que é a Semana Estadual do Jovem Empreendedor. Bom, olá, meu nome é João, participo do Núcleo Jovem de Gaspar e atualmente também sou diretor do Feirão do Imposto pelo Conselho Estadual do Jovem Empreendedor. Falando um pouco da Semana Estadual do Jovem Empreendedor, ela foi promulgada através da Lei 15833 de 2012, através do deputado estadual Carlos Chiodini, né, e através dessa promulgação, todo ano vem acontecendo essa semana que justamente serve para incentivar o empreendedorismo jovem em todo o estado de Santa Catarina. Olá, meu nome é Murilo, estou como coordenador do núcleo da SIG Jovem, aqui da cidade de Gaspar. Estamos aqui com o Nelson, ele que é proprietário da empresa Paroli Confecções e atualmente como presidente da Associação Empresarial de Gaspar. Nelson, conta um pouco mais aí sobre a sua história, sua trajetória, como é que você iniciou nessa vida empresarial aí, Nelson? Olá, meu nome é Nelson Mário Kistner. Tenho minhas origens na agricultura, também trabalhei na agricultura toda a minha pré-adolescência, mas na adolescência iniciei as minhas atividades, ou o meu trabalho no comércio, e mais tarde fui para a indústria, para a Ceval, onde trabalhei por 15 anos. E depois da Ceval, em 91, então iniciei a minha trajetória empreendedora. Com os poucos recursos que a gente dispusera na ocasião, iniciamos uma sociedade, a Água Azul Confecções, localizada às margens da BR-470. No início produzimos jeans, sarjas, tínhamos uma ideia de nos expandir nesse negócio. A gente fez uma pesquisa inicial e chegamos à conclusão que o mercado local era grande ofertante de malharia, mas pouco na parte de baixo, que seriam jeans, as calças, né? Saias. E por 2 anos a gente tentou nesse segmento, aí concluímos que era uma atividade não tão isolada, tinha bastante concorrência e partimos para uma diversificação, que foi uma expansão para uma linha de verão diferenciada, trabalhando na época era muito difundido o tactel. Isso 2 anos depois, então em 93 a gente iniciou a produção em tactel. No primeiro ano foi só uma linha de uso casual, linha praia, e terminou a temporada e nos perguntamos, e aí, o que vamos fazer com isso agora para o inverno? Aí começamos a desenvolver jaquetas para uso casual também, e veio nosso primeiro nó, que foi a falta de capital de giro, que a gente produziu e o frio não chegou. E agora? Não ficamos sentados na cadeira esperando, fomos para o banco pedir recursos, fomos para a rua buscar cliente. Fizemos feira, damos a cara com o cliente direto, fizemos feira em associações de empresa, como na Ceval mesmo, onde eu trabalhei, e tinha bom relacionamento. E então fizemos uma primeira feira na Ceval, fizemos a segunda feira na Associação da Círculo, fizemos uma terceira feira na Associação de Empresários e Médicos, o Clube Locomotiva. E aí, não lembro, a partir daí, ter faltado mais recurso para a expansão e para os negócios na empresa. E a partir daí, a gente encontrou um nicho de mercado muito importante para o nosso negócio, que foram os uniformes. Mas não uniformes institucionais, mas uniformes para uso de patotas, associações de empresas, funcionários de empresa, sempre na linha de jaquetas e agasalhos. Já 2 anos depois, a gente diminuiu bastante a nossa linha de uso casual e partimos fortemente para os uniformes. Mas sempre também participei do associativismo. Me lembro que a gente fundou a Sociedade 9 de Agosto aqui em Gaspar, que era uma associação de bairro, né?
Na Ceval também, antes de iniciar a vida empreendedora, participei da Associação dos Funcionários. Como tinha bastante dificuldade em conciliar estudo e trabalho, também fiquei um tempo fora dos bancos de escola, mas nunca me desliguei de estudos. Quando fiquei fora dos bancos de escolas, realizei vários cursos profissionalizantes, uns presenciais, outros por correspondência. Isso também me deu conhecimento e capacitação para que dentro da própria Ceval, onde eu trabalhei o meu maior período, eu iniciei uma atividade de chão de fábrica, saí como um gerente de uma planta industrial. Então, bom, Nelson, como é que foi então na sua história na Ceval, esse seu trabalho começando, como você comentou, no chão de fábrica e fazendo essa hierarquia, essa parte intraempreendedora? Como é que você conseguiu conciliar na sua vida isso? Quando eu comecei na Ceval, eu comecei em PCP. Era uma atividade desenvolvida dentro da planta industrial, dentro da fábrica mesmo. O PCP consistia no controle físico dos estoques, controle físico da produção. Como a Ceval tinha muitas filiais e a central de gestão, tanto o executivo quanto o deliberativo, que era a reunião de conselhos, eram realizados em Gaspar, as nossas informações de PCP tinham que estar muito alinhadas com a realidade. Aliás, muito alinhadas não, tinha que ser a realidade, porque demandava todas as decisões de produção, de exportação, e todo o comercial dependia das nossas informações, não só da unidade onde eu trabalhava, mas de todo o grupo empresarial, que eram várias filiais, e tinha segmento de só armazenamentos, segmento de beneficiamento, setor também área de industrialização, como esmagamento de soja, refino de óleo. Então era bastante complexo o processo, porque tinha muitos, além das matérias-primas, tinha os insumos, tinha os produtos, tinha os subprodutos. E eu sei que era um trabalho de bastante responsabilidade. Isso eu fazia com bastante gosto e sempre atendia o que meus superiores esperavam com relação às informações. E nisso eu fui conquistando um crescimento profissional, né, em função do meu trabalho, também da minha preparação acadêmica, né. Na área logo eu fui promovido para a área, depois de uns 10 anos, depois de uns 10 anos eu fui promovido para a área de planejamento. E mais tarde eu fui para a Ceval Florestal, onde exerci uma função de administrativo financeiro. Retornei para a contabilidade gerencial na função de contabilidade de planejamento. Aí trabalhávamos com fluxo de caixa já para informação, onde o conselho da empresa se reunia mensalmente para as decisões. E dali eu fui gerenciar uma filial em Pernambuco, em Paulista precisamente. E lá por 4 meses depois eu retornei para Gaspar, onde iniciei a minha atividade empresarial. Então já estava a Ceval foi assim uma grande escola, porque me permitiu uma evolução profissional, também um desenvolvimento acadêmico, onde concluí meus estudos como bacharel em economia, né? E a gente se sentia bastante preparado para o desafio. Bacana, Nelson. Trazendo um pouquinho agora para a atualidade, né? Não se fala em outra coisa senão essa crise política e econômica que nós vemos passando, né? Todo mundo falando em crise, que está difícil, o mercado está devagar, e a gente tem um desafio e até um tema proposto até para a nossa semana de Jovem Empreendedor, de falar um pouco de como crescer nesse momento de crise, né? E eu acredito que você, nessa trajetória, tanto intraempreendedora dentro da Ceval, como empreendedora, né, na tua própria empresa, você deve ter passado por momentos difíceis e momentos de retenção, retração do mercado, e você já tem alguns segredos que talvez você possa compartilhar conosco, que
Nessas várias trajetórias que você passou aí de dificuldades, né? Qual foi o segredo? O que você indicaria para alguém que está nos assistindo, aliás, agora, de reverter esse cenário e efetivamente crescer nesse momento? 91, 93 foram os piores momentos da economia brasileira. Eu diria até pior do que hoje, né? E estar tecnicamente preparado, ter uma equipe preparada, motivada e ter as ferramentas mais apropriadas e ter reservas também, né? Porque uma empresa ela precisa trabalhar com reservas, ela não pode trabalhar sem reservas. Em todo exemplo que a gente vê nas coisas físicas, nas coisas orgânicas, na natureza, nada trabalha no limite da sua capacidade. Tudo trabalha com reserva, né? Então, uma empresa ela tem que estar preparada para essas dificuldades. A Paroli ela tem uma experiência de viver com sazonalidade. Nós trabalhamos forte somos especializados na produção por encomenda, mas nosso produto principal é produto para frio, para inverno. Então eu posso me sentir hoje uma pessoa feliz, porque se alguém transpira crise, eu transpiro prospecção, negócio. O meu melhor agente está aí no ar, né? Todas as pessoas. Sentiu frio, está pensando na minha empresa, na minha marca. Por isso também a gente divulga bastante a marca. Nós procuramos divulgar a marca em revistas Santa Têxtil, Guia Têxtil, a própria revista da Fiesc, que hoje tem um site especializado também em parceria com a Facisc, rádio local, enfim, tudo que a gente possa estar divulgando a nossa marca e associar o produto que a gente fabrica, ou seja, a nossa identidade, o nosso DNA no nosso negócio, ele, na verdade, ele vai ser o ingrediente fundamental no momento da crise. Como eu, por exemplo, tenho crise, mas eu não tenho crise. Por quê? Hoje, a minha marca vende só porque a minha marca está associada a produtos de inverno. Quem está sentindo frio, pensa na minha marca, Paroli, né? E nós estamos muito felizes com o momento e achamos que isso é em consequência de estar preparado. Não abandonar a propaganda, né, da sua marca, do seu produto, não desperdiçar os teus talentos, reter os talentos na empresa, dar incentivo para que eles se preparem tecnicamente, constantemente, né, dar oportunidade, dar incentivo. Se você não possa, no momento, reter eles, é porque a tua empresa não está no tamanho deles. Mas eles certamente vão em algum momento te proporcionar o crescimento. Se ele cresce profissionalmente, ele está conquistando capacitação para desenvolver o teu negócio também, né? Não pode pensar que, não, eu estou pagando aí uma ajuda universitária para um funcionário, só ele vai se beneficiar daquilo. Pelo contrário, a empresa se beneficia, né? E se ele vê que a empresa não é do tamanho que ele precisa, a empresa fez a parte dela, né? Vai buscar outro talento depois na rua, na outra empresa, ou que esteja disponível para que ela possa se manter com pessoas responsáveis, pessoas capacitadas. Nelson, e como atual presidente da SIG, e como você vê essa parte de, digamos, empreender dentro de uma associação, pegar uma associação e melhorar ela, ter projetos, atrair novos nucleados, como você falou, o associativismo fez parte da sua história. Como é que isso está sendo um desafio hoje para você? Eu posso dizer assim, que quando eu fui convidado para ser presidente da SIG, num primeiro momento, eu quis ficar na área de conforto,
como sempre fiquei, assim, com relação à SIG, à AMP. E, não, vou ajudar, mas não vou ser presidente. A gente vai lá, participa, mas depois eu pensei, o meu tempo é igual, por que passar o mesmo tempo discutindo as mesmas coisas se eu acho que em todo o tempo que hoje na SIG eu participo há 20 anos como membro, como associado e boa parte disso como membro de diretorias, colaborando de uma forma ou de outra. Então eu achei que eu poderia aplicar algumas coisas que os outros presidentes não aplicavam e que eu achava que deveria aplicar, né? Eu vejo assim que a nossa associação, ela tá legal, tem um bom controle, tem uma boa gestão, tem um corpo técnico bom, mas oferece ao nosso associado serviços de qualidade, dá conforto na casa para o associado, é bem recebido o nosso associado, o empresário. Mas será que a associação empresarial vive só para isso? Será que ela é necessária só para isso? E eu acho que não. Eu acho que a associação empresarial ela tem que ter uma voz na sociedade que a sociedade isoladamente não consegue fazer. Então, a voz da entidade representa todos os empresários. E, através dos empresários, ela está também manifestando a voz dos cidadãos, porque os empresários têm uma preocupação social hoje, né? E essa preocupação social vem de encontro a melhorar essa relação política que a sociedade tem com a política de governo, de gestão pública, né? Porque a gente percebe e tem convicção de que o cidadão, seja ele empresário ou não, hoje ele vota obrigatório, paga imposto obrigatório, como foi feito agora o movimento do imposto bumerangue, que é aquele que vai e não volta, né? O bumerangue que não volta. Justamente isso que a sociedade, que na minha concepção, a sociedade tem que se manifestar, porque se ela não se manifestar, o bumerangue vai cada vez mais longe e não retorna para a sociedade. Porque a gente percebeu agora na troca de... Primeiro, percebemos quando o Cunha assumiu a presidência da Câmara em Brasília, ele ganhou porque ele ofereceu um aumento real para os congressistas, como representante do Congresso Nacional. Eleito, no dia seguinte, ele foi lá e assinou um aumento de salário para os congressistas. Agora, o Temer assumiu interinamente a presidência para que os projetos deles tivessem uma aceitação na Câmara. Numa noite lá, ele aprovou um aumento absurdo, novamente, para o Judiciário. Novamente aprovou um aumento, vinha propagando que ia fazer austeridade nos gastos públicos e estava na iminência, não sei até agora se já aprovou ou não, mas quase 15 mil novos cargos comissionados na esfera federal, contradizendo aquilo que ele propagava e toda a sociedade espera de um governo. E faz isso porque a sociedade não se manifesta, né? E isoladamente, realmente, ela não se manifesta. Se ela não se organizar através da sociedade organizada, que são as associações de classe, não vamos ter o retorno do bumerangue, do imposto. Ele vai cada vez mais longe. Então, eu vejo assim que a associação empresarial, nesse aspecto, ela tem que buscar mais representatividade, é o que a gente vem buscando. Estamos fazendo 1 a 2 visitas a empresas por semana, mostrando o trabalho da associação empresarial, convidando para ser sócio, mostrando para ele, ou tentando mostrar, dando para ele algumas informações para ele refletir sobre isso também, e que nós precisamos criar corpo para essa discussão pública, que é um fator determinante para a sustentabilidade da nossa sociedade. Sem isso,
realmente nós caminhamos para um único caminho que não se sabe, como se diz, o fundo do poço, né? Ou o horizonte disso. Bom, Nelson, aproveitando esse momento, que dica você daria ou mensagem você passaria para aquela pessoa que talvez agora esteja desempregada e está iniciando dentro do empreendedorismo, gerando um próprio negócio, ou até a pessoa que tem um próprio negócio e está enfrentando dificuldades, não está nesse momento, não tem reservas, né, ou não fez reservas e está enfrentando uma dificuldade, né, ou até as mesmas pessoas que são funcionárias e estão vendo a dificuldade do seu próprio patrão, né, dono da empresa. De que forma ela pode ajudar, ou que dicas você acha que são valiosas para justamente enfrentar esse momento de crise, recessão? Eu vejo que na parte do trabalhador, ele não deve ficar em zona de conforto. A gente tem recebido muito trabalhador procurando emprego que está no último período do seguro-desemprego. Esse cidadão ele vai ter mais dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho, se esse é o objetivo dele. Mas se ele tiver alguma iniciação empreendedora, eu aconselho ele a ir em frente. Né? Ir em frente, começar pequeno. Para quem quer começar, eu diria que o maior capital é a força de vontade, o querer. Né? E para quem quer e quem tem coragem não, nem diria de se aventurar, mas de se doar para uma atividade empreendedora, ele tem que se apegar ao trabalho, a fazer algo que ele possa estar testando com uso próprio dos seus vizinhos, né? Porque o melhor cliente, o cliente mais barato é o vizinho. Eu tenho colocado que o meu melhor parente é o meu vizinho, o meu melhor cliente também é o meu vizinho. Então, para quem se lança numa condição de empreendedor, ele tem que trabalhar com a cabeça dele com essa filosofia. O trabalho vai ser a principal ferramenta dele. Se ele não vai ter as ferramentas adequadas, num segundo momento, ele não vamos tirar a palavra não, ele logo vai investir, vai prospectar no negócio dele o que é um crescimento tecnológico, uma ferramenta mais moderna, enfim, aquilo que vai proporcionar a ele um crescimento no negócio dele, né? Deixar o negócio amadurecer para depois ele buscar conforto, consumo para satisfação pessoal. A gente tem visto também muito empresário que começa um negócio e logo se apega a consumo, coisas para uso pessoal. Eu não aconselho esse tipo de coisa, eu aconselho o meu exemplo. Eu comecei a sair da Ceval, fiquei com o meu Gol chaleirinha, como diziam, o freio. Muitas pessoas brincavam comigo, mas Nelson, aí tem um furo aí no fundo da lataria. Não importa, não está me levando onde eu preciso ir. Por enquanto, a minha meta é colocar uma máquina eletrônica aqui na produção. Ou se eu precisar comprar um carro, já vou ter que compartilhar esse carro com a minha necessidade pessoal e do meu negócio, para transporte de serviço, de produto. Então não ter medo, ter coragem. Aquilo que ele tem de recurso, ele pode se disponibilizar para um negócio dele. Num momento, o ponto de equilíbrio é importante, mas o mais importante, eu vejo assim, que é a dedicação, né? E se ele já tem um pouco de capital e tem um planejamento, e se está dentro do planejamento dele, busca o ponto de equilíbrio do negócio dele e vai em frente. Muitas contas não estão tão visíveis no início do negócio, então é muito mais fácil a gestão de um negócio no início do que depois de um estágio. Eu sempre comento com as pessoas que é muito mais fácil você adquirir qualquer coisa, mas 10 vezes mais difícil é manter por uma vida aquelas coisas que você consegue. Então, num negócio, num empreendedorismo, você tem que começar dominando o teu foco, né? Dominando o teu foco, definindo o teu cliente,
porque é ele que vai ser o teu patrão. Não pense que você é patrão do teu empregado. Quando falar com o empregado, não diz que você é patrão, você tem que dizer, ó, o teu patrão é o cliente do produto que nós estamos produzindo aqui. Eu aqui sou um facilitador para que as coisas aconteçam. Porque a visão de um líder no negócio não pode ser mais do chefe mandão, tem que ser do líder, o facilitador. Ele tem que, ao empregado, o trabalhador pede uma ferramenta, faz lá as avaliações dele, está no alcance, disponibiliza a ferramenta, precisa de uma matéria-prima mais elaborada, vai lá, busca a matéria-prima mais elaborada, o acessório mais elaborado, enfim, a função hoje do empreendedor é isso, é ser o facilitador para que as coisas aconteçam. E se ele inicia com humildade, com certeza ele vai prosperar e breve ele vai estar num estágio de conforto. Seja lá o negócio que ele iniciar, não importa, seja confecção, seja mecânico, seja fundição, seja comunicação, seja na área de TI, hardware, software, enfim, qualquer negócio. Não existe uma regra para cada negócio. Para todo negócio a regra é igual. Trabalhar com simplicidade, ter foco, produzir com baixo custo, atingir o ponto de equilíbrio, crescer, chega num ponto você começa a contratar porque não dá conta mais de atender as tuas encomendas somente com o teu trabalho. Motiva essas pessoas também a trabalhar com qualidade e assim, logo temos mais empresários aí para participar da sociedade. Muito bem, Nelson. Realmente nesse momento nessa crise, essas dicas são realmente valiosas. E eu vejo que você tem uma das ferramentas mais importantes, talvez nas suas mãos aí, que é um livro que traz muitas informações e tem toda uma história, todo um contexto, que cada livro tem o seu momento de leitura. Eu queria que você contasse um pouco mais desse livro que você está lendo nesse momento, talvez, o que foi importante para a sua vida em algum momento. Como é que é a história desse livro aí que está em suas mãos? Então, nós seres humanos somos pouco racionais, apesar que ser o único ser racional, ainda somos muito pouco racional. E esse livro ele traz vários estudos técnicos sobre vários tipos de comportamento do ser humano em grupos para estudo científico, né? O livro se chama Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Ele é PhD, é um cientista, é escritor. Então, a gente está lendo esse livro já pela segunda vez. Já estou 2 anos com ele nos meus espaços de leitura. E ele traz essa ideia de estar um pouco mais racional. E com isso a gente tira os nossos aprendizados para o dia a dia, né? Aprende a ouvir mais, né? Porque quem ouve mais, ele racionaliza mais. Enfim, ele traz, para mim, está sendo eu tenho lido outros livros, mas esse aqui tem sido de grande ajuda para o meu dia a dia. Bacana pela dica, vou até aproveitar a deixa, né? E indico também esse livro aqui, O Que Eu Faria. Foi um livro concebido pelo Conselho Estadual do Jovem Empreendedor, né? Através do Carlos Chiodini e do João Renato Vieira de Ávila, né? Então esse livro, qual é a ideia desse livro? São 10 histórias de 10 empresas visitadas pelo Conselho Estadual do Jovem Empreendedor. Então mensalmente a gente visita
realiza visitas técnicas. E essas visitas técnicas, justamente, elas servem para ter, como a gente está tendo nesse momento com o Nelson, a questão da vivência, né, da troca de experiências com o empresário, né, as dificuldades, as oportunidades. E esse livro vem trazer isso. São 10 histórias de empresas catarinenses. Neste livro está a história aqui da nossa querida Ceramfix, né? E esse livro, quem deseja, até fazendo um pouco de marketing, ele pode ser adquirido através do Núcleo Jovem, né? E esse livro ele é bem bacana, que justamente ele traz a trajetória de cada empresa e no final ele vem refletir e perguntar aos empresários o que eles fariam se fossem recomeçar a empresa. Então, são histórias fantásticas e eu recomendo para quem não conhece esse livro. Temos à disposição depois ali para ti, Nelson, acompanhar. São histórias formidáveis, né? Justamente eles vêm trazer uma conotação de uma ideia de questão de planejamento, gestão, oportunidade. Então é um livro bem bacana que quem está acompanhando e quer aprender um pouco mais, como dizem, fica a dica, né? Também tem um livro que eu quero falar um pouquinho, mas eu quero fazer justamente essa pergunta, João. Perguntar para o Nelson o que você faria, né? No início da sua carreira ou nessa sua trajetória. Faria talvez diferente ou melhoraria? Qual era a sua dica também, eu dizer o que eu faria? Bom, eu não faria, acho que nada diferente do que eu fiz. Tive assim bastante êxito nas mudanças de estratégia, eu não alterei muito os meus produtos, então a gente criou uma identidade forte com o público, com o mercado. A gente, por ser uma empresa pequena, começamos há 25 anos, mas a gente tem nossa marca consolidada, exportamos, pouca exportação, porque também não trabalhamos com commodities, que é grandes volumes de produção, né? Mas então a gente não é visto como um grande exportador, mas a gente exporta hoje para o Caribe. Fizemos um envio de amostra para Miami, agora estamos fazendo um trabalho para exportação para o Uruguai, já está bem adiantado o processo. E, enfim, a gente está bastante convicto de que a nossa história nos possibilitou um crescimento como empresário, um crescimento dos negócios também e um crescimento pessoal muito bom. Eu me sinto muito bem, muito confortável hoje na presidência da ASIG. Espero fazer um bom trabalho. Espero também trabalhar esses 2 anos e como todo ser humano, ou na minha figura pessoal, eu não espero ficar numa área de conforto. Eu vou para a rua como estou indo, visitar empresas, fazer o meu trabalho, prospectar a entidade. Quero incentivar mais empresários ao associativismo. Acredito muito que o crescimento como empresário não está só relacionado ao âmbito do negócio, mas com um crescimento associativista também, um crescimento social, um crescimento... Porque o negócio ele depende de relacionamento, né? E o relacionamento ele pode ser um relacionamento proativo ou não ativo, ou ficar numa inércia, né? Então eu prefiro a proatividade. Ser proativo é isso, é estar em contato com o público, no caso da empresa, com meus clientes, com meus fornecedores, no caso da associação, com os empresários, os sócios, os não sócios, né? A gente está ainda montando o nosso planejamento estratégico da gestão da entidade. Mas com relação à empresa, eu não modificaria nada. O meu ser como empresário, eu não vejo uma necessidade de um empresário ser grande, ter um negócio grande para ser um grande empresário.
basta ele ter um negócio que tenha sustentabilidade para as pessoas que estão envolvidas no processo e do que ele se propõe, né? Então, não precisa ter uma empresa que abrace o mundo, que queira abraçar o mundo, né? Basta ter uma empresa que tenha sustentabilidade e que não dependa de terceiros, né? Outro dia, eu até vou citar o nome do empresário, ele disse que esteve na Alemanha, e eu gosto até de citar essa colocação dele, nosso amigo José Altino, da Círculo. Ele disse que o financeiro na Alemanha, nos negócios, não é como no Brasil. Na Alemanha, o financeiro, as relações comerciais são bem diferentes. Assim, eu tiro um pedido contra a tua empresa, já autorizo o meu financeiro a fazer a liquidação na entrega. Se o meu financeiro não tem cash para liquidar na entrega, eu tenho que determinar uma financeira que vai garantir o cash. Então, tem normalmente na operação financeira, na operação industrial, comercial na Alemanha, é assim. E o comprador, ele tem que dar todas as seguranças para o fornecedor, diferente no Brasil, né? Então, acho que, até falando hoje com outro colega empresário, estávamos comentando sobre esse comportamento na indústria, na economia alemã, que seria muito oportuno nessa crise político brasileiro nós fazermos uma reflexão também sobre a nossa crise na justiça ou na injustiça nas relações empresariais, né? Porque nós vivemos recentemente uma história em Gaspar e região aqui com golpes que não se fala em montantes pequenos, né? São milhões de golpes, valores em golpes, né? Várias empresas sendo atingidas, empresas pequenas, algumas até comprometendo o futuro do negócio. Então a gente percebe que nós, como entidade, temos que aproveitar essa janela para refletir sobre isso. O Brasil tem realmente uma política comercial que dá sustentabilidade para os negócios? Tem sustentabilidade jurídica para as transações comerciais, né? O que pode ser feito de forma corporativa, através das associações, para que isso melhore, né? Então, o José Altino contribuiu muito para a minha reflexão sobre isso. Eu acho que nós temos que transpirar essa ideia. Temos que levar para a federação, as outras associações têm que fazer uma reflexão também, né? Porque não podemos hoje entregar um produto, pagar o frete, no final do mês pagar o imposto, esperar uma promessa de pagamento, porque se o nosso cliente não paga, o imposto temos que pagar, o frete temos que pagar. Para nós receber do nosso cliente, se ele ficar inadimplente, temos que contratar um jurídico, um advogado. O advogado tem que pagar, tem que emitir caras tarifas judiciais, e quem paga são os empresários, né? E mesmo assim tivemos que pagar o imposto sobre isso, sem ter a certeza ainda de termos liquidez dessa empreitada, porque a justiça hoje ela tem uma cobrança relativa à capacidade do outra parte pagar, né? E as nossas financeiras hoje, os bancos, vivem numa área totalmente de conforto, né? Porque percebe-se que com isso, para os bancos, quanto melhor o correntista, quanto pior o correntista, melhor para o banco. Então, as nossas financeiras, os nossos bancos, não cumprem a função deles, que é operar com risco, né? O risco hoje fica para as empresas, todo o risco fica para as empresas. A gente percebe ali que
Os bancos hoje não se omitem em cobrar juros extorsivos das empresas sem correr risco. Porque se está numa transação comercial, ela devolve a operação para o empresário que se vire. Ele fica lá com as garantias reais, que são garantias patrimoniais e etc. Né? Isso é um momento de se pensar nisso, principalmente nesse momento que o país passa por esse período de crise. É momento de se repensar o seu modelo financeiro. Acho que é bem importante, essa dica final, acho que ela é valiosa. Bom, também quero mostrar um livro que eu já li, também estou relendo ele pela segunda vez, que é A Bola Não Entra Por Acaso. Esse livro ele é de um espanhol, ele foi vice-presidente do Barcelona entre 2003 e 2008. Então ele traz essa história de como pegar um clube, torná-lo ele praticamente uma empresa, essa questão de tornar um clube uma empresa, uma empresa teoricamente bem sucedida. E é que conta, para quem gosta um pouquinho de esportes e tal, ele fala de muitos nomes famosos, Ronaldinho, fala de algumas pessoas de como eles se tornaram muito bem sucedidos dentro de um clube, que um clube não são apenas os 11 jogadores, né, tem toda uma história por trás, uma comissão técnica, diretoria, e ele faz esse modelo de gestão trazendo para a realidade do empresário. Então fica a dica aqui de um livro, acho que é uma leitura muito fácil de se entender, principalmente para os que gostam de esportes, vão entender ele muito bem. No demais, eu quero agradecer aqui como coordenador do Núcleo Jovem, quero agradecer a presença dos meus amigos e colegas aqui, o João e o Guilherme, e agradecimento especial ao Nelson, hoje, que deu essas importantes dicas. Nesse momento de crise, acho muito importante esse bate-papo e essa relação que o Núcleo Jovem está tendo com a SIG, essa abertura está sendo bem bacana, essa aproximação da diretoria com o núcleo e também de vice-versa. Isso está sendo muito gratificante para o núcleo. Então, por essa abertura que você está conseguindo criar, esse espaço dentro do associativismo e da associação. Então, quero agradecer a você por disponibilizar o seu tempo para esse bate-papo aqui conosco. Muito obrigado, Nelson. Bom, quero agradecer o João, o Murilo, o Guilherme, por essa entrevista, expor um pouco o nosso pensamento, a nossa trajetória. É realmente uma reflexão ou uma vida em transformação que eu diria que a minha vida de empresário, então, nesses 25 anos para hoje, possa servir para um exemplo a outros empresários ou para quem quer iniciar a sua, não diria aventura, mas a sua trajetória empreendedora. Né? Quem cuida de uma empresa tem que cuidar como de uma planta. Né? Você lança a semente, ela é uma empresa pequena, né? Quando você cria ela. E se você abandonar, ou você esperar, somente joga a semente e esperar os frutos, certamente você está se distanciando do teu objetivo, né? Tem que, como você tem que estar regando, cultivando, adubando, né? Tem que estar fazendo os cuidados, fazendo as podas, né? Fazendo as podas, fazendo os cuidados, os tratos culturais dela. Assim tu faz numa empresa também. Eu vejo muito isso, eu comparo muito a natureza com a parte organizacional. Se tu analisar bem, existe uma parte romântica na gestão de um negócio, né? Assim como em todo o desenvolvimento de uma planta, que se você colocar em câmera lenta, esse é um processo bem demorado, né? Tem que ser uma câmera muito rápida para acompanhar o crescimento de uma planta, né? E uma planta que eu digo é uma planta orgânica na natureza. Já no negócio,
já pode ser mais medido, né? Mas a planta, se tu pega lá, tem plantas que têm um desenvolvimento maior, mas em geral se tu tens o começo, o meio e o fim dela numa concepção pela espécie, então num negócio não tem o limite do crescimento, né? Depende da ambição do empresário. A gente fica à disposição também para, se alguém querer ir na empresa, conversar, tirar algumas dúvidas, porque a gente usa no nosso dia a dia várias ferramentas e que possa servir para algum empresário iniciante, a gente está à disposição. E agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui também.